A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o livro de Neemias, capítulo 9 hoje. E o tema do vídeo de hoje é lições sobre arrependimento, quebrantamento e confissão. Hoje nós vamos falar sobre essas três coisas, essas três atitudes que o cristão precisa ter: se quebrantar, se arrepender e confessar seus pecados diante de Deus. E foi o que o povo de Israel fez aqui no capítulo 9 do livro de Neemias. Quando o nosso coração encontra o caminho de volta, esse é o caminho. O confessar, o se arrepender. Esse é o caminho de volta para o Pai. E eu quero ler aqui dos versículos 1 ao versículo 5, que diz: No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jésua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jésua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Então aqui, quando o povo se reuniu e os levitas tomaram seu lugar, e durante 12 horas eles buscaram ao Senhor. Uma quarta parte do dia, durante 6 horas, eles leram a palavra de Deus, e a outra quarta parte do dia, eles confessaram seus pecados, eles adoraram. Aqui diz: eles colocaram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então o dia tem 24 horas, 12 horas eles ficaram diante do Senhor, eles se prostraram. E esse capítulo ele nos ensina uma lição muito, muito linda, que é tempo gasto na presença de Deus. Nós vemos aqui que nas 24 horas do seu dia, 12 horas eles separaram para o Senhor. 12 horas eles separaram para estar lendo e confessando os pecados a Deus, os pecados do povo, aqui os levitas. Nós podemos facilmente nos perder da presença de Deus. Facilmente nós podemos nos perder, nós podemos trilhar os caminhos do nosso próprio coração, nós podemos tornar os nossos caminhos sábios aos nossos próprios olhos. E quando nós tornamos os nossos caminhos sábios aos nossos próprios olhos, nós começamos a nos perder do Senhor. Nós começamos a errar o caminho, o alvo, o obedecer. O quebrantamento já não vai tomando nosso coração. Mas o caminho de volta, ninguém erra. Quando a gente toma o caminho de volta, com arrependimento, quebrantamento e confissão, não há como errar. E aqui o povo de Israel, eles estavam tomando esse caminho de volta para o Senhor. Porque o caminho de volta é apenas um: o caminho do arrependimento, do quebrantamento e da confissão de pecados. E quando nós lemos do versículo 6 em diante, do versículo 6 até o versículo 15, os levitas, eles começam a reconhecer quem Deus é. Eles começam a reconhecer o que Deus fez pelo povo de Israel, o cuidado de Deus pelo povo de Israel. Eles começam a louvar o Senhor. E quem é Deus na oração desses levitas? Aqui no versículo 6, eles começam a dizer: quem é Deus? Só tu és Senhor, no versículo 6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. E o tiraste de Ur dos caldeus, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. E nós vamos lá para o versículo 8, que diz: és justo,
No versículo 10, os levitas falam: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra. No versículo 11, os levitas reconhecem: dividiste o mar perante eles. No versículo 12, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste justos juízos, retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. No versículo 15, pão dos céus lhe deste na sua fome e água, da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhes jurastes dar. Então, do versículo 6 até o versículo 15, os levitas, eles começam a dizer o que o Senhor tinha feito por Israel. E como a fidelidade do Senhor e a misericórdia os acompanhava. E a partir do versículo 16 até o versículo 35, começa um momento de confissão. Depois que eles reconheceram a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus por Israel, os levitas começam a confessar o quanto o povo tinha sido ingrato diante de tudo aquilo que Deus tinha feito. E eles começam a confessar, dizendo, no versículo 16, e endureceram a sua cerviz. Quando o povo de Israel endurece a cerviz, o que Deus quer dizer? O que é uma pessoa de dura cerviz? Uma pessoa que não se curva, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que procura fazer sempre as coisas do seu jeito. A pessoa de dura cerviz é aquela que não se dobra, ela não se curva, ela não se humilha, ela não reconhece seus erros. E o povo de Israel estava assim. Endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz, e de novo ele fala, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Aqui ele começa a confessar o que o povo tinha feito e pecado diante de Deus. No versículo 18, fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. No versículo 26, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os seus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. No versículo 29, obstinadamente deram de ombros e endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Então aqui o povo de Israel não queria se arrepender. O povo de Israel, diante de tudo que Deus fazia, mandava o maná do céu, alimentava o povo, tinha uma coluna de nuvem durante o dia para tampar do sol, para dar sombra, e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho, para clarear o caminho. No versículo 34, os levitas continuam confessando, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos seus mandamentos e aos seus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Então, o que foi um dia de confessar pecados? Foi um dia em que o povo estava voltando para o Senhor, que estava querendo resgatar uma intimidade. Deus, ele nos conhece. Não há nada em nós que Deus não saiba. Não há nada em nós que seja oculto para o Senhor. Ele não precisa de informação. Mas por que nós precisamos confessar pecados? Quando Deus pergunta para Elias o que Elias fazia na caverna, Deus já sabia o porquê Elias estava ali. Mas ele queria que Elias pensasse, falasse. Que Elias olhasse sua situação. Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava. Mas ele pergunta esperando uma resposta do próprio Adão. Para que Adão visse a sua real situação. E o que ele tinha feito. Quando ele pergunta para Caim, onde está o seu irmão? E Caim fala, e acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele sabia que Abel estava morto. Que Caim já tinha matado Abel.
mas ele queria que Caim pensasse no que estava acontecendo. Ele queria que Caim respondesse, que Caim ponderasse, que Caim sondasse o coração e, acima de tudo, confessasse. Então, quando nós confessamos, quando nós abrimos a nossa boca e falamos para o Senhor aquilo que está no nosso coração, nós buscamos o perdão. Ele é fiel e misericordioso. Ele tem prazer em nos perdoar e nos atrair para a presença dele quando nós entramos, quando nós retornamos pelo caminho da humildade, pelo caminho do perdão, pelo caminho do reconhecimento, do confessar. Confessar é concordar com Deus. É admitir que ele está certo e que eu tenho feito algo errado. É dizer para ele, sim, Senhor, eu fiz algo errado. E reconhecer isso diante dele. E nós fugimos desse momento de confissão. Nós fugimos do momento de admitir os nossos pecados. Porque é dolorido. Porque a gente se expõe diante de Deus. E nós precisamos nos expor diante de Deus, sabendo que é somente Ele que pode perdoar os nossos pecados. É somente Ele que pode nos dar paz com o perdão, que pode curar as nossas feridas. Nós preferimos tentar fingir que tudo está bem. E em Neemias, no capítulo 9, todo o capítulo nos ensina que precisamos nos arrepender, confessar e nos quebrantar diante de Deus. Porque o Deus, ele jamais nos desprezará. Ele jamais nos desprezará. Tanto que quando Israel arrependia e voltava para o Senhor restituía tudo a eles, o Senhor cuidava deles. E depois se rebelavam contra Deus, se arrependiam e o Senhor novamente vinha com perdão, e o Senhor vinha com a restauração no meio do povo de Israel, como aconteceu aqui no livro de Neemias. E com a gente não é diferente. E nós temos a graça, Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Nós temos livre acesso, não há mais o véu que nos separa. Não há mais separação entre nós e Deus. Nós podemos confessar os nossos pecados. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Deus, ele não precisa de informação. Ele não quer informação. Ele não procura saber algo que ele já não saiba. Ele quer que nós possamos nos render em atitude de arrependimento, de devoção, de contrição de espírito e de alma, e desejo por mudança. Quantos de nós, né, não mais jejuamos sem pedir algo a Deus? Jejuar porque queremos ser santificados, jejuar pela igreja, jejuar para que o Senhor restaure a alegria no meio do teu povo, para que o Senhor restaure a fidelidade do teu povo para com Ele, para que o Senhor nos atraia para a presença dEle com fidelidade. Em 2 Crônicas 7,14 diz que se nós, o povo de Deus, nos humilharmos diante dEle, orarmos, reconhecer os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai vir com provisão. Nós precisamos ver e reconhecer quem somos. Precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. O caminho de volta para ter intimidade com Deus é exatamente esse. Confissão de pecados, arrependimento, procurar transformação. Se estamos distantes, precisamos voltar e precisamos voltar arrependidos. Se estamos distantes, precisamos voltar arrependidos e sedentos por transformação, pedindo transformação a Deus. O arrependimento faz o trajeto de volta. Precisamos nos arrepender, mas não apenas pedir perdão, mas transformação também. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E quando nós pedimos transformação para o Senhor, a transformação vem, a transformação acontece. Quando nós pedimos para o Senhor mudar o nosso coração, mudar a motivação do nosso coração, mudar a nossa mente, trazer transformação, a transformação acontece. Deus trabalha em nós quando baixamos a nossa guarda e permitimos que Ele trabalhe. Se nós não baixarmos a nossa guarda, não abrimos o nosso coração, não pedimos mudança, não nos humilharmos, se tivermos dura serviço, o Senhor não pode trabalhar em nós. O Senhor não irá transformar o nosso coração. O único coração inalcançável, o único coração que o Senhor não entra, que não alcança, é aquele coração fechado. É aquele coração que acha que não precisa depender de Deus
para o arrependimento, que não vê mais o arrependimento, que não chora mais os seus pecados. Nós precisamos chorar os nossos pecados, nos arrepender até dos nossos pensamentos. Nós vamos dar conta. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pensamentos. Nós precisamos nos arrepender porque nós não amamos como deveríamos. Nós precisamos nos arrepender porque achamos que sermos prestadores de serviço na casa de Deus é o suficiente. Mas o Senhor, Ele quer um coração arrependido, contrito. Esse coração Ele não vai abandonar, esse coração Ele não vai desprezar. Precisamos voltar a chorar em arrependimento pelo nosso pecado. Precisamos de quebrantamento. E o quebrantamento só começa quando reconhecemos o quanto somos dependentes de perdão. O quanto todos os dias precisamos confessar. Qual foi a última vez que nós ajoelhamos e pedimos perdão ao Senhor? Confessamos pecados, confessamos pensamentos impuros, confessamos palavras que desagradaram o Senhor, confessamos atitudes que desagradaram o Senhor. Qual foi a última vez que nós nos prostramos em verdadeiro arrependimento, com choro, com o coração rasgado diante de Deus, pedindo que o Senhor nos transforme, pedindo que o Senhor nos santifique com a presença dEle? Nós precisamos reconhecer o quanto somos dependentes. O quebrantamento passa pela confissão de pecados. Nós precisamos ser quebrantados, porque a Bíblia fala que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas nós precisamos passar por esse quebrantamento, por essa confissão. Precisamos nos arrepender e reconhecer quem Deus é, que nós precisamos dele e quem nós somos, dependentes do Senhor. Muitas vezes nós temos medo das consequências do pecado, mas não o abandonamos. Nós temos medo do que o pecado pode trazer para as nossas vidas, mas nós não confessamos e o abandonamos. Nós não choramos mais por ele. Nós não choramos mais pelo pecado em arrependimento e deixá-lo, confessar e deixar e alcançar misericórdia. Aqui no capítulo 9 de Neemias, o povo de Israel, eles reconheceram quanto foram ingratos com Deus, quanto pecaram, quanto foram idólatras, duras cerviz, blasfemos, mataram profetas. E hoje não é diferente. Nós agredimos a santidade de Deus, nós pecamos e aquilo a gente finge que não está acontecendo nada. Muitas vezes porque cantamos, tocamos na igreja, ou muitas vezes porque desempenhamos um papel na casa do Senhor, ou muitas vezes porque temos um cargo, ou até mesmo não temos um cargo e mesmo assim colocamos debaixo do tapete muitas das nossas atitudes que desagradam o Senhor, mas não temos um momento de confessá-los, de encará-los. Mas o medo da consequência do pecado está aí, mas nós não choramos por ele em arrependimento. Nós não desfrutamos da alegria plena em Deus porque não temos mais tristeza pelo pecado. Primeiro, eu preciso ter tristeza pelo meu pecado. E depois o Senhor vai me encher da alegria plena que só vem dele. E que com esta palavra você reflita, você leia o capítulo 9 de Neemias. E assim como esses levitas, eles se posicionaram ali com um pano de saco e cinza, No início do capítulo diz que eles se ajuntaram, os filhos de Israel, com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si, sobre sua cabeça. Isso é sinal de humilhação. Isso é sinal que eu digo para o Senhor que eu não sou nada e que ali eu quero me rasgar diante dele, porque nós dependemos do perdão e da misericórdia de Deus. Que essa palavra fale profundamente no seu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde.